Olá, sejam todos bem-vindos ao Cefapro Entrevista. Hoje nós teremos o prazer de conversar com a professora doutora Viviane Mosé. A professora doutora Viviane Mosé é psicóloga, psicanalista, especialista em políticas públicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutora em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigado pela gentileza de nos conceder uma entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Professora, primeiramente gostaria de começar elogiando pela sua palestra aqui no Seminário de Educação do município de Cuiabá, uma palestra realmente maravilhosa. Obrigada, Parabéns. muito obrigada. Professora, a gente gostaria de conversar com a senhora um pouquinho sobre quais têm sido os desafios mais importantes para que os educadores eles contribuam para a construção de uma escola verdadeiramente democrática. Algo que a gente estava falando agora há pouco, isso numa perspectiva humana no atual contexto da nossa sociedade. É muito difícil, assim, estabelecer, citar alguns, são muitos, né? Eu vou tentar abrir um pouco a nossa questão, mas nós vivemos um mundo de desafios. O mundo todo, hoje, é como se desintegrasse na nossa frente, né? A gente vê todos os dias aquilo que era fixo virar fluxo, né? Então, o que era material vira virtual. Isso é o grande desafio do mundo. Quando a minha geração estava atuante com 35 anos, no máximo da sua atuação, 35, 40 anos, o mundo ainda era marcado por materialidade, né? E hoje ele é exatamente virtual. Dando um exemplo para você, quando eu era garota, era muito importante ter uma calça, só tinha uma, ela era calça leves, era a única calça que vestia na época, e tinha que ter aquela calça. Era aquilo que dava poder às meninas, aos meninos, tinha que usar uma tal camisa. Hoje, o que dá poder a um garoto, uma garota, são as curtidas na rede social. E uma curtida na rede social não depende de roupa, nem de produto, né? Você pode, por exemplo, ter muitas curtidas porque tem uma boa narrativa. Então, você simplesmente faz uma boa narrativa e aquilo funciona. Então, o mundo se desfez. Quem está no meio disso? Os educadores e professores. Porque a escola manifesta para os professores antes de manifestar para os pais. Coisas que os pais não percebem nos filhos, a escola já vê. Porque as crianças ficam na escola e não com a família. Antigamente, você ficava na escola 4 horas, 5 em alguns casos raros, e voltava para casa. E os pais estavam em casa, a mãe, a avó, os tios, os primos. Hoje essa criança passa às vezes 6 horas, 8 horas na escola, ou às vezes 4, como em alguns casos, mas volta para casa e não tem ninguém. Então o professor pega essa criança crua, porque os pais não estão elaborando esse processo. Eu não estou criticando os pais, é o nosso tempo. A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, tem que fazer pós-graduação, tem que correr, tem a violência e tal. Enfim, os desafios são enormes para os professores. O que eu acho que eles precisam aprender e desenvolver e entender é que a coisa mais importante na escola hoje é o relacionamento, antes do conteúdo. Interessante. E a senhora mencionou isso na sua palestra. Eu gostaria que a senhora mencionasse de novo, para os professores que vão estar assistindo agora, sobre como que os professores podem fazer esse enfrentamento. Se não me engano, a senhora usou até a expressão sobre prestar atenção nos alunos isolados. Exatamente. Exatamente. A gente tem muitos desafios. Ficaríamos aqui um dia para enumerar. Tanto desafios dos pais, tanto dificuldades, né, que causam desafios dos pais, dos alunos e dos professores, mas também dos gestores, né, dos dirigentes. Então, todos têm desafio. Então, vamos pegar um só, que é fundamental. O professor em sala de aula, ele tem um grupo que ele leva durante um período. Todos podem ter dificuldades, mas tem um que ele tem que prestar mais atenção, que é o aluno isolado. A coisa mais tensa hoje na sociedade são crianças e jovens que crescem à margem dos relacionamentos. Então, o que é viver? É se relacionar. Você quer agradar, você quer ser agradado, você quer trocar. O amor, por exemplo, é o fundamento da vida. Amar, ser amado, ir a uma festa, ter amigos, conviver. Não tem vida sem isso. É isso que todo mundo quer. Às vezes a pessoa quer ter um carro, mas ela quer ter um carro para mostrar para o amigo. Ou quer ter... No fundo, você quer amor, né? Você quer afeto. Então, uma pessoa que cresce isolada, ela é um perigo para si mesma, ela é um perigo para o professor, é um perigo para a escola. Como eu falei na palestra, o suicídio de crianças de 10 a 14 anos subiu 40% no Brasil nos últimos 10 anos. Isso segundo o Mapa da Violência de 2017. Então, são dados oficiais. Fora as crianças que tentam e não conseguem o suicídio, né? Então, isso é tão apavorante. Quais são as crianças que cometem suicídio? Qual é o quadro mais típico? É o isolamento. Só que uma criança que tira a sua vida, ela não é só um perigo para si mesma, ela é um perigo para os colegas.
A gente viu o que aconteceu em Goiás. O garoto já tinha essa tendência, ele já queria se matar, infelizmente. Mas antes disso, ele matou 2. Ele só não se matou porque a professora entrou na frente. Então, a professora está correndo risco, os alunos estão correndo risco, a escola está correndo risco. E, principalmente, a criança isolada é uma criança que está sofrendo e precisa. O professor pode fazer? Pode. Então, ele não vai chegar para a turma e dizer, turma, vamos agregar com esse menino que está abandonado, que isso não ajuda. Ele tem que fingir que aquilo não está acontecendo, mas ele tem que propor jogos, ele tem que mudar as turmas de lugar, ele tem que obrigar a sentar em lugar diferente, ele tem que brincar, ele tem que ajudar a turma a aceitar o garoto. Mas para isso, a gente precisa ter uma escola com mais liberdade, né? Não adianta a gente ter uma escola em que o aluno pode denunciar o professor, porque infelizmente a escola sem partido está trazendo esse debate. O maior problema da escola sem partido, quer dizer, tem muitos problemas, né? Mas a escola sem partido ela não é o maior problema para o professor, porque no dia que tiver um estatuto dizendo o que o professor pode e não pode fazer, o aluno vai ler aquilo ali, ele vai denunciar o seu professor? Como? Quer dizer que é isso que a gente quer? Que alunos odeiem e denunciem os professores, que sejam penalizados? Não, a gente precisa agregar alunos. É um momento tão difícil para o aluno, até mais do que para o professor, que a gente precisa criar instâncias que aproximem professores e alunos e não afaste, como é o caso da escola sem partido. Além da escola sem partido, tirando o debate da escola, diminuir o nível intelectual dos alunos, porque o desenvolvimento intelectual depende de debate e depende de conflito intelectual. Uma escola sem debate, sem conflito, sem discussão, sem política, é uma escola cuja inteligência diminui sensivelmente. A possibilidade de inserção de um aluno no mercado de trabalho é mínimo. O mercado quer que o aluno pense, que debata, que tenha coragem, né? E um aluno repetidor, que fala sim, senhor, para o professor, esse não tem trabalho mais no mundo, é uma pena. O que a gente pode dizer para o professor que talvez ele pense assim, não, mas eu tenho meu conteúdo para trabalhar, eu tenho 30, 40 alunos, eu tenho talvez 2, 3 escolas para dar aula. O que a gente poderia dizer para esse professor nesse momento? Pergunta para ele, professor, quanto por cento do aluno... Imagina a aula que você dá corretamente, a sua aula normal, a que você já dá. Quanto por cento você acha que o aluno absorve do que você ensinou? Verdadeiramente. Pensa bem. Pega tudo que você ensinou e pensa com coração, porque é a hora da gente pensar com coração. Como mãe, como pai, como filho, como irmão, né? A gente está diante de momentos muito difíceis afetivos na sociedade, terrorismo, automutilação, suicídio. Então, pensa com o coração. Eu diria que pelo menos 60% do que o professor ensinou não é sequer percebido por aqueles alunos. Então, vamos ser mais modestos, vamos diminuir o que eu quero como conteúdo, mas eu vou dar conteúdos essenciais para a vida desse aluno. O conteúdo tem que estar vinculado à vida, aí ele vai aprender. Então, isso é uma coisa. A outra é, o desenvolvimento intelectual, ou seja, o que o professor quer atingir, que ele aprenda, que ele desenvolva, depende do bem-estar emocional. Quando uma pessoa está em sala de aula e não se sente bem em sala de aula, ela não vai aprender. Então, se eu quero de verdade que os meus alunos aprendam, que aquele conhecimento seja uma ferramenta para que ele viva melhor, eu tenho que criar possibilidade de alegria dentro da sala de aula, de bem-estar, de convivência, né? Aí o professor diz, mas eu não sei fazer isso. Não, você não precisa ser um animador, não. Mas você tem que aceitar o que a turma propõe, ouvir os seus alunos, devolver coisas e entender que aprender é também aprender a conviver. O mercado de trabalho tem uma frase famosa, a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Hoje, a maioria dos jovens está desempregado, eles não conseguem se colocar, eles mal conseguem falar o que eles gostariam daquele trabalho, entende? Agora, às vezes um jovem que nem tem uma formação muito boa, mas que se coloca bem, que é curioso, que é interessado, que é ativo, o mercado aceita, porque aí o mercado, o empregador, ajuda ele a aprender. Agora, uma pessoa que já chega com medo, que não consegue se colocar, não tem aula para ensinar isso, entende? Então, professor, seja modesto, ensina o que realmente o seu aluno pode aprender, tem condição de aprender. Aí vão dizer para você, mas o currículo exige. Não é verdade. Não é verdade. O currículo exige que você atinja um determinado objetivo com esses alunos, mas você não precisa encher a sua aula de conteúdo sem tempo para o conhecimento, pelo pensamento e para a vida. Isso não resolve. Nós trabalhamos num centro de formação e atualização dos professores. Eu gostaria de saber como que a senhora vê então a importância da formação continuada
nesses casos, para esse professor? A formação continuada é essencial. A formação continuada só não pode cair no mesmo erro que eu estou falando, que os professores não podem cair com os alunos, né? A formação continuada tem que entender que o maior problema do professor de matemática não é matemática, é relacionamento. O maior problema do professor de português não é português, é relacionamento. Então, a formação continuada tem que começar dando uma formação ativa para o professor, né? Então, às vezes, por exemplo, é preciso fazer uma boa análise e avaliação do problema para resolver. Então, eu tenho um grupo de professores, eu tenho que ter um tipo de análise para saber onde ele está errando. Porque, às vezes, o professor é ótimo em matemática, mas ele não consegue falar bem. Às vezes, ele fala muito bem, mas ele é péssimo em matemática. Para um, você ensina matemática, para o outro, relacionamento. Então, a gente tem que saber onde o professor tem dificuldade. Não adianta a formação criar blocos de conteúdo e o professor ir lá para frente e fazer tudo que ele acha que o professor não pode fazer para o aluno. Então, como é que se faz formação continuada? Considerando que seus alunos são adultos, são maduros, através de um debate claro e honesto, para cada um identificar os seus pontos e com maturidade cuidar de resolver esses pontos, entende? Grandes blocos de cursos não resolvem. Eu faço consultoria em muitos municípios e em muitos deles a gente precisa diminuir a formação e não aumentar. Porque um excesso de formação faz o professor passar um excesso de conteúdo para os alunos. E as crianças hoje têm internet, os adolescentes. Eles precisam aprender a filtrar os dados, a selecionar. Então, decorar já não é o caso, entende? Não é mais por aí. Entendi. A senhora falando em blocos de conteúdo, eu me lembrei que em 2006, 2007, a senhora tinha um quadro no Fantástico, Sim. Ser ou Não Ser. Isso. Naquela época, a senhora trouxe ali a atenção de que na escola, muitas vezes são caixinhas, né? Cada disciplina ali separado, como se fosse um bloco separado. Professora, passado aí 12 anos, como que a senhora vê hoje? Será que a escola conseguiu avançar um pouco nessa questão? Conseguiu bastante. Ela conseguiu tanto que criou a Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido é um tipo de reação dos pais a isso, porque os pais não entendem que os filhos precisam debater, os pais não conseguem entender isso. Então, o que aconteceu com a nossa escola nos últimos anos? Ela cresceu, ela passou a debater, passou a discutir. Então, o que é o conceito? São temas transversais. Quando eu discuto, por exemplo, a violência familiar dos homens contra as mulheres, né? Violência contra as mulheres, por exemplo. Se eu discuto isso, converso sobre isso com jovens de 13, 14, 15 anos, mas eu não posso. Pode, porque ele está vendo o pai dele fazer isso com a mãe dele, ou o tio fazer. Isso existe. Quando você debate isso, você não está fazendo o menino ter raiva do pai, você está fazendo o menino e a menina entenderem que a violência vem antes desse pai. O pai também é vítima dessa violência, não é ele que faz contra a mãe é vítima, o pai é vítima, a criança é vítima. Então, quando você discute isso, você discute sociedade, ser humano, mundo. Você também está trabalhando língua portuguesa, o menino pode fazer uma redação sobre esse tema, aí vem alguém e diz, não, a escola não pode discutir violência contra a mulher, porque a escola tem que discutir português e matemática. Não é verdade, né? Então, o que aconteceu de lá para cá? O mundo inteiro, especialmente o Brasil, a gente passou a ter esses temas na escola, mas as famílias se sentiram ameaçadas. Porque, na verdade, meu amigo, eu vou te dizer, o problema está muito mais na família do que na escola, não é? E as famílias têm que entender que elas não têm que atacar a escola. Elas é que têm que ser mais família. Os pais têm que estar mais presentes na vida dos filhos e não no celular e não na internet. O pai trabalha o dia inteiro e à noite está na rede social. Quem está com essas crianças? Ninguém. Você quer mesmo que o seu filho seja bem cuidado na escola? Cuide você primeiro. Acompanhe a vida dele, né? Então, isso, infelizmente, o crescimento do debate gerou um retrocesso. Hoje parece que a gente quer tirar o debate e voltar para o bloco de conteúdo. Não vamos deixar isso acontecer. Isso não é bom para ninguém. Então, família e escola têm que ser parceiros, não adversários, né? Exatamente. Não... Parceiros. A família e a escola tem que ser parceiro, a criança e o professor tem que ser parceiro, né? A gente não pode criar abismo entre eles, exatamente o contrário. Vou te dar um exemplo da mesma situação. Os velhos, os idosos, sofrem violência familiar, porque às vezes eles têm o dinheiro, porque recebem uma aposentadoria, e os filhos e netos, dependendo da família, às vezes são pessoas muito simples, muito pobres também, a família desse idoso. Aí você me diz, como você resolve isso? Você cria uma lei que o idoso vai denunciar os seus filhos na justiça? Isso resolve? Mas se ele denunciar o filho na justiça, quem vai cuidar dele? O professor precisa do aluno, o aluno precisa do professor.
Se os dois não se entenderem, o aluno vai denunciar o seu professor na justiça, o que vai resolver? Ele vai ficar sem o professor? Ele não vai ter? Então, não é denunciando. A gente precisa criar projetos para que as famílias absorvam melhor o velho. Mas o velho tem que aprender a lidar com o filho mais novo também, que o velho não pode estar em casa, a senhora e o senhor, mandando nos filhos. Então, temos que reaprender a ser idosos, reaprender a ser filhos, reaprender a ser mãe e não criar o ódio que esse tipo de lei provoca. Entendi. Muito boa reflexão, professora. Para finalizar, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aos educadores que vão estar assistindo esse vídeo. Olha, eu quero que vocês saibam que eu entendo perfeitamente as dificuldades que vocês passam. Eu sou professora, sou mãe, passo por isso e vivo isso na minha realidade. Mas a gente só consegue resolver os nossos abismos hoje em sala de aula conhecendo os alunos da gente. Conhecer não é ir na casa deles, nem ter amizade, nem sair abraçado, não. Conhecer no primeiro dia de aula, em todos, mas especialmente na primeira semana, dedica algumas horas a deixar cada um falar de si um pouco. Né? Eu não quero falar, estou tímido, não precisa falar, mas escreve, né? Diga quem você é, apresente-se para o seu aluno, diga que tipo de música você gosta, se você gosta de planta, diga quem é a pessoa que você é. Mostra para o seu aluno que você é um ser humano, que você é uma pessoa e que você está ali para junto com eles construir alguma coisa bacana. Crie uma relação de confiança. E começa a dar teu trabalho, teu conteúdo e tudo. Cada vez que a coisa ficar com conflito, volta, lembra, gente. Eu sou uma pessoa que estou aqui, não lutem contra mim. Então, o professor precisa construir laços de confiança para que o desenvolvimento acadêmico e intelectual aconteça, para que o bem-estar na turma aconteça e também para que não haja violência, nem com o professor, nem entre eles. Né? Eu não estou dizendo que isso resolve, mas isso é um facilitador. O professor hoje, queridos, não é mais um professor. A profissão de professor vai acabar. Todos seremos educadores. Todo professor será um educador. Então, além dele ser um professor de matemática, hoje ele tem que ser um educador humano. Né? E para isso, eu não estudei para ser isso. Não, você é um ser humano, você tem uma experiência de vida, não precisa estudar para ser isso. Desenvolva o que você melhor aprendeu. E se você não aprendeu na sua família como ser humano a desenvolver isso, peça ajuda à formação. E a formação, ao invés de te ensinar melhor matemática, vai discutir com você relações humanas. Né? As nossas formações têm que também ir para essa direção. Mas é isso, estamos juntos, ninguém sabe o que fazer, estamos aprendendo juntos, vamos trocando com modéstia que a gente chega lá. Professora, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela simpatia e nós somos muito gratos e estamos cada vez mais acompanhar o trabalho da senhora de perto. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você que assistiu até aqui.